Boa noite, meus amigos da página do Cefacis. Eu estou fazendo um teste aqui com uma nova tecnologia, então eu espero que vocês me deem um retorno em relação se o som está bom, se o vídeo está bom. Nós estamos aqui fazendo testes, né? Vocês estão conseguindo me ver? Está chegando o sinal bem? O som também tá tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Estou aprendendo ainda nesse novo formato, né? Já estou usando uma outra forma de acessar a página. Então, não sei como que vocês estão recebendo. Semana passada eu fiquei meio às escuras, né? Sem saber se vocês estavam conseguindo receber o sinal de forma tranquila. Tá, beleza, então. Recebi aqui o retorno. Bom, então vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma parábola, que é a parábola dos dois irmãos. O tema desta noite, né, de segunda e de terça, é reflexão espírita. Então eu quero fazer um convite para que a gente faça uma reflexão espírita dessa parábola que é muito bonita. É um conforto muito grande a gente ouvir isso de Jesus, né? Como muitas pessoas não conhecem, eu quero ler a parábola para depois a gente ir comentando. Muitos conhecem como a parábola do filho pródigo, mas na verdade, a gente olhar como a parábola do filho pródigo é uma visão muito superficial. Jesus, em nenhum momento, né, diante de toda a sua trajetória aqui conosco, nesses ensinamentos através de parábola, como eu já disse em outras lives, a proposta de Jesus foi nos exemplificar da maneira mais bonita, como o mestre mesmo, pega na mãozinha daquela criança que está aprendendo a escrever, foi exemplificar as virtudes, exemplificar a moral, a caridade, a humildade. E as parábolas, que para alguns são historinhas, eram formas que a espiritualidade, né, Jesus encontra, uma espiritualidade muito superior à nossa, encontra de nos explicar situações do nosso dia a dia. E as histórias são diante daquela cultura daquele povo, né? Então a gente não pode simplesmente ficar com a leitura superficial. Eu quero ler essa parábola para a gente poder conversar. Então a parábola, ela encontra-se no Evangelho de Lucas, tá? Como eu disse, muita gente conhece essa parábola como a parábola do filho pródigo, mas nós vamos tratar com a interpretação do Alírio Cerqueira Filho, que na verdade chama-se parábola dos dois irmãos. Então começa assim, ó. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer de necessidades. E chegou-se a um cidadão naquela terra e pediu para que ele o auxiliasse. O cidadão mandou para seus campos para apacentar os porcos. O jovem desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter-me com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e esse se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai,
pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho que estava morto reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho, que estava no campo, veio, chegou perto da casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E este veio e te disse: teu irmão que voltou, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E ele então indignou-se com aquela situação e não quis entrar. E saindo o pai, falava com ele. Mas respondendo, ele diz: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Bom, essa é a parábola que a gente conhece como a parábola do filho pródigo. E o Alírio Cerqueira Filho, numa coleção de parábolas em 3 volumes, ele fala de uma maneira muito bonita, de uma interpretação um pouco diferente dessa parábola. Então, o primeiro ponto é o seguinte: quando a gente escuta, né, eu conheço essa parábola há muitos anos, até porque eu venho, né, do catolicismo, e quando a gente escuta é tão gostoso, né? Eu acho que todo mundo se coloca na posição do filho pródigo, né? Aquele que erra, 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 e aí vem o pai amoroso e o abraça, tá perdoado, pronto, tudo acabou, festa, né? A gente se sente assim, então não tem problema, eu vou errar, mas o pai, Deus é amoroso comigo, né? A gente sempre enxerga dessa parte. E nunca, poucas vezes, a gente lê essa parábola até o final. Essa história que Jesus coloca para aquelas pessoas ali demonstra 2 formas do caráter das pessoas. O pai, né, a representação de Deus, e os 2 filhos, 2 pontos da humanidade, o filho mais jovem e o filho mais velho. 2 faces da humanidade. Eu quero vir conversando com vocês para a gente fazer uma reflexão de pontos dessa parábola. Então, o mais moço chega e pede ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. O que é isso? Né? Vamos fazer uma reflexão dessa parábola dentro da visão espírita, dentro das obras de Kardec. O que é isso quando esse filho mais novo, quando nós, parte dessa humanidade, pedimos ao pai parte da fazenda que nos pertence? São as dádivas que a gente recebe nas encarnações. Tudo isso hoje que eu tenho, em cada reencarnação, tanto as coisas materiais, quanto os apoios espirituais e psicológicos, todo esse amparo que eu tenho. Essa é a parte da fazenda que me pertence. E o interessante é que o pai, ele não reparte só para aquele filho que está pedindo, ele reparte para os 2. Porque Jesus fala, e ele reparte aos 2, e ele repartiu a eles a fazenda. Então, mesmo o filho mais velho, que não havia pedido, ele recebe a parte dele. Por que isso? Porque é a justiça divina. Deus é justo. Todos nós nascemos com as mesmas condições. Todos nós somos amparados com a mesma bondade e misericórdia de Deus. O ar, a água, tudo nos é fornecido de forma igualitária e justo. Mas é claro, existe a lei da causa e efeito. Então, nós vamos vivenciar situações de carência, que nós vamos falar aqui nessa parábola. Mas toda carência, eu já vou adiantar uma situação. Toda carência de hoje é resultado de um abuso de ontem. Então, uma primeira reflexão. Se hoje existe carência de algo em minha vida, significa que de alguma forma houve um abuso lá atrás.
Quando a gente fala de espiritismo, muito comum, né, a gente observar a questão das reencarnações, que às vezes em outras religiões não é muito bem aceita, mas isso é muito óbvio, né, quando a gente percebe essa justiça divina. E às vezes nós estamos colhendo coisas que nós plantamos não hoje, mas há muito tempo atrás. Mas aí nós temos que mudar essa visão, é isso que nós vamos conversando hoje. Então, ele reparte a fazenda para os dois filhos. O filho mais novo parte para uma terra longínqua. Ele ajunta todo o seu dinheiro, todos os seus bens e vai embora. Quer curtir a vida. E ele desperdiça tudo isso que ele ajunta, que ele recebe, e ele vive de forma absoluta, né? Ele vive sem se preocupar, cuidando apenas dos prazeres. Quando essa atitude dele sair, dele ajuntar, né? Como fala na parábola, ele ajunta esses bens e parte para uma terra longínqua. Esse afastamento das leis divinas, esse afastamento da essência divina. É quando nós nos encontramos de uma forma que achamos que somos autossuficientes, né? Então, eu tenho tudo que eu preciso, a vida está sendo muito dadivosa comigo, eu tenho uma casa, eu tenho uma família perfeita, eu tenho dinheiro, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma profissão maravilhosa, então tudo está ótimo na minha vida, e aí eu me sinto por cima. Isso é eu ir para uma terra longínqua, eu estou afastando dessa essência divina e estou buscando outros campos. E nessa parábola, ele afasta, né, da casa do pai, então ele afasta dessa essência divina dele e vai buscar aquilo que lhe dá prazer. Esse movimento da rebeldia, porque se a gente pensar, né, vamos trazer isso para a nossa realidade. Muitas vezes, o afastar da casa do pai significa agir um pouco diferente das regras que o pai nos coloca, né? Muitas vezes, quando a gente vai viver a nossa própria vida, a primeira coisa que a gente pensa, nossa, não vejo a hora de ter minha própria casa, ter minha própria liberdade, eu chegar e sair a hora que eu quero, né? Os jovens passam muito por isso. E aí a gente percebe quando a gente, aqui na nossa vida diária, que quando a gente tem essa falsa liberdade de fazer as coisas que quer, a gente percebe que nós temos uma responsabilidade muito maior, né? Porque eu não posso fazer tudo que eu quero. Porque imagina, como é que eu vou fazer? Né? Às vezes a primeira coisa que um jovem às vezes pensa quando ele vai sair das casas dos pais, eu vou poder chegar a hora que eu quero, eu vou poder fazer o que eu quero da minha vida. E assim, muitas vezes, nós nos postamos, né, nos colocamos diante da atitude divina conosco. Nós nos afastamos porque nós não aceitamos muito bem as regras dessas leis divinas. E o que é essas regras? É a gente aprender na vida as virtudes. A nossa posição é como aprendiz. Se eu sou aprendiz, significa que eu preciso ter um mestre. E para que eu tenha um mestre, alguém que sabe mais e me instrui, e eu tenho que ter a humildade de aprender. Quem já passou por experiência em sala de aula, sabe que é muito difícil ensinar para quem não quer aprender, ou ensinar para gente arrogante. Qual que é a nossa postura de aprendiz na vida, na casa do Pai? Aceitar as regras e compreender aquilo que ele quer nos ensinar. Então, quando esse jovem, né, quando o filho mais novo se afasta, ele está se afastando de tudo aquilo que, de certa forma, para ele não serve mais. E a gente tem essa ilusão, né, de que as coisas não estão nos servindo mais, é muita religião, muita idolatria, muito amor ao próximo, mas e eu? Uma atitude egoísta, e assim eu vou me afastando dessa essência divina. E nesse afastamento, que faz parte do nosso aprendizado, nós, como eu disse antes, esquecemos dessa posição de aprendiz. O que o aprendiz? Nossa situação essencial é aprender a evoluir perante as virtudes. Não o evoluir horizontal, mas o evoluir vertical. E assim ele vai usando o livre-arbítrio, como nós vamos fazendo escolhas. E nessas escolhas que ele faz, esse filho mais novo, ele acaba com todos os seus bens. E aí vamos trazer isso para a nossa reflexão. Nas escolhas que a gente faz, nós
muitas vezes, acabamos com os nossos bens espirituais, acabamos com essa proposta com a qual nós viemos aqui. Fazemos escolhas equivocadas, né? Fazemos escolhas que muitas vezes não está correto. E aí, sempre quando chega nessa questão, muitas pessoas questionam sobre a questão da maldade, mas então, aquele que é mau, ele é mau e ele está escolhendo ser mau, e por que que Deus faz espíritos maus, né? Sempre aquela questão. Eu vou aproveitar para ler duas questões do Livro dos Espíritos. A questão 120, Kardec pergunta aos espíritos: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? A resposta: pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Nós não agimos no mal porque nós somos maus, porque senão não faz sentido essa essência divina que nós temos. Nós não somos criados lá atrás simples e ignorantes, né? O pai não reparte a fazenda para os filhos, mesmo para aquele que não pede, não dá tudo ali para eles. Se fôssemos maus, nós talvez não teríamos essa situação. Então, nós não agimos mal porque somos maus, mas agimos mal pela ignorância. Talvez por desconhecer o bem, porque tudo é uma construção. Aí, na questão 121, Kardec continua: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Isso sempre me intrigou. Por que pessoas escolhem o caminho do bem e outras, nas mesmas situações, escolhem o caminho do mal? A resposta dos espíritos: não têm eles o livre-arbítrio? Ou seja, a gente não escolhe? Todo dia, quando eu acordo, eu tenho duas opções, né? Ou eu levanto e eu continuo a dormir. Numa situação triste, o que eu faço? Eu posso chorar, como eu posso levantar e mudar e tentar fazer outra coisa. Tudo eu tenho duas opções. Então, os espíritos respondem: não tem eles o livre-arbítrio? Eu escolho o caminho que eu quero seguir. Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornam por vontade própria. Isso significa que, ao mesmo tempo que é uma vontade própria, também é uma vontade própria para desfazer essa construção do mal, né? Então, continuando aqui. E aí, esse jovem gasta tudo. E gastando tudo, há naquela terra onde que ele está morando, né, uma grande fome. E ele começou a padecer de necessidades. Como ele não tinha mais nada, ele não teve condições de se manter. Isso traz para nós a reflexão sobre as consequências dos nossos atos. Ele foi imprevidente. Ele gasta tudo que ele tem e no momento de uma situação drástica, ele não tem uma reserva, né? Então, consequência dos atos, imprudente. E aí, na hora que vê uma grande fome, na hora que chega uma grande fome naquela terra, ele não tem o que fazer. Ele não tem nem onde ficar. Os amigos que eram amigos só ali dos prazeres da vida, ele não tem mais dinheiro, não tem mais nada. Só que aqui, vamos ampliar a nossa reflexão. Não é só a fome material, mas é a fome espiritual. Quantas vezes nós utilizamos nossa energia vital, nós utilizamos a nossa mente lúcida, nós abusamos dos recursos naturais da natureza para os nossos próprios prazeres, para satisfazer as nossas próprias vontades. Quantas vezes, diante de uma mente lúcida, eu às vezes não uso o subterfúgio para fazer com que a pessoa vá para onde que eu quero, né? Olha aí quantas pessoas que têm aí a doutrina da fala, né? Que tem essa condição de fala e arrebanha multidões. Quantas vezes eu, diante de situações que eu tenho um desgaste enorme de energia, noite sem sono, né? Noite sem dormir, perdendo noites de sono, por uma questão de prazer próprio, não cuidando, porque uma das coisas que a gente recebe como dádiva de Deus é esse corpo físico, esse vaso físico que serve para esse espírito evoluir. Então, nós somos um corpo que temos agora esse espírito, que somos nós que habitamos, né? Então, eu sou o espírito, eu não sou o corpo. O corpo é um vaso. Eu tenho que cuidar dele.
E sendo um corpo material, ele precisa de alimentos, suprimentos, noite de sono para poder descansar a cabeça. E às vezes a gente vai, né, talvez por vontade de passar numa prova, por vontade de conseguir mais dinheiro, e eu vou sobrecarregando, eu vou indo além desses limites. Eu vou, de certa forma, né, gastando tudo isso que eu tenho. E nesse gastar, como eu disse lá no comecinho, né, a carência que eu tenho hoje foi um excesso de ontem. Quando a gente fica noite sem dormir, depois bate o cansaço, as crises de enxaqueca, né? Quando eu exagero na comida, vem o mal-estar. Então, tudo é ação e reação, tudo é consequência. E quando ele fala aqui sobre essa questão de padecer das necessidades, a gente começa a sentir que não é tudo que eu tenho, que eu conquistei, que às vezes é o importante. E essas necessidades começam a me dar um vazio existencial. Eu começo a perceber que talvez o caminho que eu estava não é tão satisfatório assim. Começo a sentir essa carência. E aí, continuando lá na parábola, esse jovem chega para um cidadão ali daquela terra, explica a situação, o que o cidadão fala? Olha, vai lá para os meus campos e apacenta os porcos. Por que essa figura, apacenta os porcos? Né? Jesus poderia ter usado outra coisa, mas para os hebreus, o porco era um animal sujo, era símbolo de imundície. Não porque ele tinha alguma coisa contra o bichinho, né? É uma coisa que já vem lá atrás, de Moisés, por uma questão de saúde mesmo, porque o porco, eles não tinham essa condição de higiene que a gente tem hoje, e uma das grandes transmissões de doenças era os chiqueiros, eram os porcos, né? E toda essa situação dele ficar ali comendo resto de comida e ficar naquela imundície, já gerava um certo desconforto. Então, é uma lei lá de Moisés, que para evitar problemas maiores de saúde, toda a saída do Egito, aquela turma toda, falou assim, olha, nós não vamos comer carne de porco, né? Isso está lá atrás. E isso fez parte dessa cultura. Até hoje, né? Os judeus, eles não comem a carne de porco. Então, quando um jovem daquela cultura, ele é levado para apacentar os porcos, ele chega no fundo mesmo, né? A derrocada daquele jovem. E ele está sem nenhuma esperança, porque ele está no lugar mais imundo possível. E a gente pode colocar isso também, né? O Alírio fala sobre essa situação, que esses porcos pode ser compreendido também como os conflitos. Quando ele chega diante de toda essa situação de abandono numa terra estranha, totalmente afastado do pai, sem nada, com extremas necessidades, e ele vai apacentar os porcos, acalmar os porcos, tentar acalmar seus próprios conflitos. E ele continua lá. E o jovem estava com fome. E ele desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Uma extrema carência. E nessa cultura, né, dos judeus, dos hebreus, não existe essa situação de você não dar de comer a ninguém. Isso seria, assim, a pior atitude do ser humano. Até por causa da questão da história mesmo, né, do êxodo, deles terem sido escravos. Então, até aquele que é considerado escravo, ele tem o prato de comida dele, né, e isso fazia parte de uma lei interna deles. Quando aqui ele coloca que nem as bolotas que os porcos comiam, ninguém dava isso para ele, não é uma questão de egoísmo de uma pessoa lá, mas é esse entendimento que o que ele tinha necessidade não era algo externo, mas algo interno. A extrema carência, naquela altura, né, naquela situação todo, o jovem, ele estava afastado dessa essência divina, longe da casa do pai, tentando apacentar, tentando compreender os seus conflitos, que aí é essa imagem do imundícia, muitas vezes aquelas coisas que a gente tenta esconder lá no fundo, porque nem a gente quer deixar isso à mostra para ninguém, porque é toda uma questão de puritanismo, ou de inúmeras outras situações, eu tentando conviver com esses conflitos e eu querendo algo de fora que me aliviasse a dor. Ele está com fome, ele quer que alguém lhe dê comida. Muitas vezes nós agimos assim.
Eu não consigo resolver esses conflitos, eu não consigo resolver essas questões, e eu quero que algo externo venha me ajudar. Eu não percebo isso. Eu estou afastada do Pai, eu estou numa terra longe, eu estou tentando apacentar diversos conflitos, e eu não entendo que, na verdade, não é algo externo, mas é interno. É uma mudança interna. Diante de todas essas questões, muitas vezes, diante dessa situação que o jovem filho ali se encontra, né, o mais jovem, muitas vezes nós nos perguntamos, mas o que está acontecendo com a nossa vida? Né? O que eu fiz para Deus para merecer isso? Diante de tudo isso, né, eu quero algo externo para me aliviar, e eu não consigo. Por que Deus age dessa forma? Quantas vezes a gente escuta isso, e às vezes até a gente também pensa, né, diante de situações, e às vezes eu tenho uma frase que eu brinco, né, falo assim, nossa, eu devo ter jogado pedra na cruz, né? Mas isso é uma atitude totalmente egoísta, porque na verdade, para Deus nós não fizemos nada. Deus é muito maior que a nossa infantilidade. Na verdade, nós fizemos para nós mesmos. O universo é regido pela lei do amor, pela lei da justiça e da caridade. Isso faz parte até do Livro dos Espíritos, na parte terceira ali, que fala sobre as leis divinas. Então, existe uma ordem no universo, existe algo muito maior que nós, que coloca tudo dentro de uma harmonia. Então, não é Deus que me castiga, é tudo ação e reação. É claro que quando a gente vê um irmão passando por inúmeras dificuldades, um irmão de caminhada passando por inúmeras dificuldades, a gente também não pode cruzar os braços e falar, é lei de ação e reação, ele fez por merecer. Não, a gente não pode fazer isso. Até porque se a gente fizer uma atitude dessa, a gente vai estar agindo assim, de forma caridosa. A live da semana passada foi sobre caridade. E Kardec, na questão, ele fala que o homem bondoso é aquele que faz de tudo para diminuir as diferenças. Então, se eu vejo a diferença com esse companheiro de jornada, eu tenho que fazer de tudo para diminuir. Se eu percebo a diferença intelectual, se eu percebo a diferença material, se hoje eu tenho comida em casa e eu vejo que o nosso irmão de caminhada não tem, eu tenho que fazer de tudo para tentar amenizar a dor desse companheiro. Eu não tenho como tirar o sofrimento dele, né? Porque é uma caminhada, é uma construção dele. Mas eu tenho que fazer de tudo para amenizar. Eu faço ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim, né? A regra de ouro de todas as religiões, a regra de ouro da fraternidade. Então eu não posso olhar simplesmente com isso, até porque quando nós vivenciamos essa situação, né? E aí, como que eu gostaria de ser tratada? E diante de situações difíceis, muitas vezes nós nos questionamos, né? Nossa, o que eu fiz para merecer isso? E essa não seria a nossa pergunta, né? O correto é, o que eu preciso aprender com essa situação? Até porque, diante dessa lei universal do amor, da justiça e da caridade, ninguém fica desamparado. Né? Sempre nós temos o amparo. Mas é aquilo que eu disse agora há pouco, não tem como eu tirar algo que cabe a gente passar. Né? Deus não tem como, por mais que eu peça a Ele para amenizar o sofrimento, não é Deus que ameniza o sofrimento. Eu vou até comentar um pouco aqui mais para frente. São caminhadas, são construções nossas. Vamos lá, vamos continuar aqui. E diante dessa situação toda, o jovem de repente desperta. O jovem cai em si. É tão interessante essa expressão, né? Cai em si. O que significa isso? Um despertar. O cair em si, né? Cair, despencar. Mas eu estou despertando de algo. Peraí, tem alguma coisa que está errada. Quando eu vejo as minhas atitudes e eu percebo que o fruto que eu estou colhendo não está bom, eu tenho que entender que está errado. E eu tenho que entender que essa dor que hoje eu passo não é uma punição, mas é uma reeducação. Muitas vezes nós só conseguimos acordar com algo que ou nos machuca ou nos chama atenção, né? Se eu estou caminhando distraída, não estou olhando nada, de repente eu topo com uma
pedra no pé e machuca o dedo. Pronto, eu vou despertar. Opa, eu vou prestar atenção no chão. A reeducação, em muitos casos, principalmente no nosso planeta, é pela dor, porque nós ainda não conseguimos fazer essa caminhada pelo amor. Então, toda vez que algo nos dói, nos incomoda, nós temos que aprender a olhar com gratidão. É a oportunidade, é a misericórdia do Pai falando, vamos lá, você dá conta. Despertou. E aquilo que nós achamos injusto, na verdade, é uma avaliação equivocada e muitas vezes superficial. Porque a nossa destinação não é o sofrimento. Nós não fomos criados simples e ignorantes lá atrás, né, como uma essência divina, um sopro divino, herdeiros de um universo para sofrer. Não é essa a proposta divina para a gente. A proposta divina nossa é o amor. O que nós temos hoje? Nós temos hoje o livre-arbítrio e a perfectibilidade. O que é isso? A condição de nos tornarmos perfeitos. Nós não somos perfeitos, nós estamos caminhando. Isso é o que eu tenho, olha que presente mais bonito. E essa evolução, ela acontece pelo amor e para o amor. Não existe outra forma. E somente nós só vamos conseguir fazer isso quando a gente transmutar, é muito bonita essa palavra, né? Transmutar o egoísmo, o orgulho, o egocentrismo. E assim nós vamos conseguir achar o sentido da nossa vida. Por que transmutar? Porque eu não posso negar aquilo que eu sou ou aquilo que eu tenho. Né? O jovem ali, o filho, ele caiu em si porque ele falou assim, pronto, eu fiz tudo isso. Eu não posso negar, não posso fazer de conta que nada aconteceu. Mas eu tenho que mudar tudo isso. E assim é conosco, essa mudança. E ele começa a pensar, né? Nesse cair em si, ele começa a pensar, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui, passando fome. E aí nós voltamos naquela outra parte, né? Essa carência não é alguém que vai suprimir. Eu vou ter que buscar. Na casa do meu pai tem abundância de pão. E eu tô aqui passando fome. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar ao pai. Esse alimento está lá na casa do pai, na essência divina. Ninguém vai me trazer algo pronto. Vai ser uma busca minha. E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Isso aqui é tão bonito, quando a gente presta atenção nisso, porque o levantar, a atitude dele de reconhecer que ele fez algo equivocado, e o levantar, o esforço de levantar, porque ele poderia simplesmente ficar lá caído, reclamando da vida, pedindo ajuda, pedindo para que alguém auxiliasse, mas não, ele levanta e toma essa atitude de ir até o Pai, de tomar conhecimento, olha, eu errei. E quando a gente toma o conhecimento das atitudes, a gente toma o conhecimento também do caminho que eu quero ir. Tem uma frase aí que quando você não sabe para onde ir, para qualquer lugar tá bom, né? Então, não, eu preciso saber aonde que eu quero chegar, eu preciso saber qual o caminho que eu vou trilhar. E o interessante é que quando ele fala ali pecado, quando a gente pesquisa sobre essa palavra pecado, porque ela é muito utilizada e sempre dá aquele ar, né, de algo errado, na verdade, o pecado, lá trazido do aramaico, ele tem uma tradução diferente. É como se fosse uma palavra composta, errar o alvo, a palavra pecado. Isso quer dizer, então, errar o caminho, né? Vamos colocar assim, errar o alvo, errar o caminho. Por que Jesus sempre tratou as pessoas, quando se falava de pecado, de uma forma tão amorosa? Porque ele não entendia, era isso que ele passou para nós, que o pecado não é algo errado. O pecado é simplesmente você errar o caminho, né? Essa é a tradução lá do aramaico. Então, por exemplo, se eu erro o caminho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar a pegar o caminho certo, né? É isso. Eu não tenho que ser punida, não tenho que ser apedrejada, não tenho que fazer nada. Simplesmente eu cometi um equívoco, estava no caminho errado, agora vamos pegar o caminho certo. Essa seria a tradução correta do pecado lá de trás, mas que conforme foram tendo traduções, foram modificando, né, o nosso entendimento.
E quando ele fala pequei contra o céu, então, ou seja, agi errado contra o céu e contra ti, na verdade, aí a gente vai voltar lá na questão 521 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Por isso que eu disse ali atrás, não, a gente não macula Deus, a gente não ofende Deus. A questão é nossa. A questão é a nossa consciência. Quando a gente toma consciência dos nossos atos errados, não é Deus que nos pune. Muitas vezes somos nós mesmos que ficamos nos culpando e nos autopunindo. E aí vem essa frase: eu não me sinto digno de ser seu filho. Por quê? Porque eu estou me sentindo tão culpada, né? Aqui dentro da minha consciência está tão maculado que eu não me sinto digno de ser chamado de seu filho. Mas eu aceito ser seu trabalhador. Isso é transmutar. Né? Eu não tenho como negar um sentimento que, diante de tanta coisa errada que eu fiz e que eu tomei conhecimento, eu não me sinto digno de ser chamado de seu filho. Mas eu aceito trabalhar. E o trabalho, tanto no Livro dos Espíritos fala sobre a lei do trabalho, é uma lei que dignifica o homem. É a lei que tem total capacidade de modificar o ser. E o ser que eu falo, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, o espírito faz parte da nossa caminhada, a lei do trabalho. Quando a gente fala sobre a questão do arrependimento, né, na obra do Kardec, O Céu e o Inferno, tem uma parte lá, acho que se eu não estou enganado, acho que é na primeira parte, que ele fala sobre o arrependimento, e ele fala que o arrependimento por si só não tem muita validade. Porque se eu simplesmente me arrepender, e se eu me arrepender na arrogância, eu vou gerar culpa. Se eu me arrepender na humildade, eu vou tentar buscar a reparação, mas eu ficar só arrependido não é a solução. E lá, Kardec coloca que os passos, né, seriam a expiação e a reparação. Então, a regeneração, nós estamos caminhando para um planeta de regeneração, saindo de um planeta de provas e expiações, não é isso? Então, a regeneração desse espírito, ele vai passar pelo arrependimento. Eu tomo consciência que eu já fiz um monte de coisa errada, né? Não tive a atitude de aprendiz da vida. Então agora eu saio do arrependimento e eu vou caminhar para expiação e para reparação. Reparando os erros que eu já cometi, consertando aquilo que eu fiz de errado e expiando nessas provas. O que seria o expiar? Expiar é muito bonito porque na hora que você busca a essência da palavra, expiar, não só a questão da pena, mas você busca lá na raiz mesmo da formação da palavra, é extrair a pureza. Então, o expiar seria eu buscar em mim a pureza. É como se todos nós fôssemos um diamante bruto. O diamante, se você encontrar ele, você vai achar, você vai jogar fora porque ele é uma pedra bruta. Você não vai entender que é um diamante. Só que você tem que ir lá, né, lapidando esse diamante até que ele se torne a pedra mais transparente, mais bonita, mais brilhosa e que tem maior valor em mercado, né? Essa lapidação, essa transmutação, é esse trabalho que a gente tem que fazer nessa expiação. Eu vou extrair essa pureza, então eu vou ter que passar por situações muitas vezes doloridas, que vão arrancando pedacinhos, mas que vai extrair de mim essa atitude de aprendiz da vida, de aprendiz das virtudes. Não nos cabe revolta diante das situações complicadas da vida, diante dessas situações onde a gente se vê caído, porque a revolta não vai fazer a gente sair do lugar, muito pelo contrário. Nós só vamos ficar reclamando, reclamando. E quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, o que ele fala? Peçamos ao Pai para que não nos deixe cair em tentação. Então, se ele já fala isso lá, que não nos deixe cair em tentação, significa que a gente tem uma chance muito grande de cair em tentação. E se a gente cai, a gente levanta. Existe esse convite para ser levantado. Por que existe essa propensão nossa, né? Essa projeção aí do cair? Porque nós estamos nessa caminhada de aprender. E não tem como aprender se não é experimentando, se não é caminhando. Quando a gente é criança, que a gente brinca de gangorra, eu acho muito legal essa brincadeira, pois quando a gente é adulto, a gente começa a filosofar as coisas, né? Mas quando você é criança, que você brinca na gangorra, então, um lado você tá, uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima, né? Até que você encontra uma criança que tem o mesmo peso que você e você consegue ficar os dois equilibradinhos. Equilíbrio. Como é que eu vou fazer isso para aprender?
Se eu quero aprender o amor, é claro que uma hora eu vou estar no amor, uma hora eu vou estar no ódio, uma hora eu vou estar até que eu consiga encontrar o ponto de equilíbrio, até que eu consiga fazer esse ponto de equilíbrio. Então eu só vou aprender a equilibrar o amor na hora que eu estiver nas duas pontas, na hora que eu já tiver experiência tanto no amor quanto no ódio, que é a falta do amor ou o amor doente. Como é que eu vou entender que eu quero a paz? Que eu já passei pela paz e já tive a guerra, então agora eu tento encontrar o ponto de equilíbrio. Então, não existe nada errado em a gente errar o caminho. E é complicado eu errar o caminho, perceber que eu estou errado e continuar no caminho errado, né? Aqui a proposta é que a gente se levante, que faça esse movimento de levantar a cada caída. Porque o Pai espera, né, diante da imperfeição nossa, que a gente caia muitas vezes. Não existe nenhum problema com isso, não existe punição. A dor da queda é uma reeducação. Olha, você exagerou na força, você errou o alvo e vamos tentar de novo. E nós somente vamos nos sentir filhos de Deus quando a gente fizer o trabalho dessa dignificação. E o mais interessante, que mesmo que eu fale que não me sinta digno de ser filho, nós não temos como não sermos filhos de Deus. Isso é uma herança nossa, uma condição nossa de espírito imortal, né? Materialmente falando, você não tem como dizer que você não é filho de uma pessoa. Hoje nós temos exame de DNA que comprova que você é filho de quem é seu pai e sua mãe. Pronto, acabou. Não adianta você negar. Você tem um exame que comprova. Não adianta a gente não aceitar, não sentir que é filho de Deus, que temos essa herança maravilhosa da essência divina. Isso é nosso. O que acontece é que agora nós vamos ter que trabalhar para voltar novamente com essa ideia do aprendiz, com essa sensação, com esse aconchego amoroso de Jesus, essa construção das virtudes. Porque o fato de não nos sentirmos filhos de Deus é quase que um autoabandono. Eu não me sinto que eu faço parte de algo grande, né? Relações a questões anteriores, vidas passadas, reencarnações frustradas, erros cometidos de diversas vezes. Nós erramos muito, né? Somos espíritos já de grande bagagem aí de vidas, não bagagem moral, né? Porque isso nós estamos aprendendo, mas de existência inúmeras. Quantas vezes nós já estivemos lá com situações menosprezando as pessoas, pisando nas pessoas, matando, oprimindo. E aí vem Jesus e fala que tá tudo ao contrário daquilo que eu sempre acreditei. Como é que eu desconstruo tudo isso, né? Como é que eu mato esse homem velho, esse ser velho que fazia parte, esses valores, e construo um novo ser com trabalho através das virtudes? Essa é uma proposta. E quando o pai vê o filho chegando, né? Porque ele cai em si, pensa tudo isso e retorna para a casa do pai. Quando o pai vê o filho chegando, o que o pai faz? Ele vai lá, aponta o dedo e fala que o rapaz agiu errado, e cadê a parte da herança onde você gastou? Não. O pai vai com extrema compaixão, o beija, o abraça. Compaixão, a gente entende como dó, né? Só que, na verdade, se a gente for buscar também a raiz da palavra compaixão, ela tem um entendimento um pouco maior. Não é dó. A compaixão é você compreender, é você ter empatia, você ter solidariedade com aquele ser, não é dó. Porque na hora que eu penso dó, eu estou me sentindo um pouco maior e aquela pessoa um pouco menor, então ela precisa da minha ajuda. Não. Empatia, compreensão. Então, o pai, com extrema compreensão, ele vai e abraça aquele filho. É a lei da misericórdia que nos impulsiona, mesmo que a gente não tenha méritos. Eu não tenho méritos para me sentir filho de Deus, mas um pequeno passo do bem, a lei da misericórdia, como Jesus tão bem nos exemplificou, já nos alcança. É só um pequeno movimento e existe toda uma estrutura pronta para nos auxiliar a progredir. Nós somos totalmente acolhidos, constantemente acolhidos por essa misericórdia divina, nos dando apoio, nos incentivando, não tirando as nossas provas, mas nos fortalecendo perante essas provas. Por isso que quando Jesus fala que junto dele o jugo é suave, o fardo é leve, é assim que tem que ser a nossa visão de vida. Essa é a atitude do aprendiz.
Essa é a atitude daquele que vê a reencarnação como uma oportunidade de aprendizado. Esse é aquele que busca uma vida diante de virtudes, tentando aprender as virtudes, né? Ninguém aqui vai sair santo, eu acredito que não, ainda dessa encarnação, né? Mas nós temos que tentar, nós temos que começar a cuidar dessas sementinhas que nós temos lá, né? Que temos ainda dificuldade com paciência, dificuldade com humildade, dificuldade com caridade, nós temos inúmeras dificuldades, mas nós temos que começar. E Jesus, com isso, para aquele povo, contando essa história, ele mostra um Deus extremamente compassivo, um Deus amoroso, na qual nós temos que amar e não temer. Diferente do que era demonstrado, né, naquela cultura, um Deus vingativo, um Deus que a gente teria que temer. Não, o Pai não é nada disso. Né? Tão bonito quando Jesus se refere a Deus como Pai, ele traz essa parte amorosa. Agora vamos para outra parte, que aí, né, muita gente termina por aqui. Uma reflexão agora. E o filho mais velho? O que aconteceu? E o filho mais velho que estava no campo começa a perceber que tem alguma coisa na casa. Ouve a música e ouve a dança. Ele não está na casa. Ele chega perto da casa. E ele questiona para um servo: o que está acontecendo? E aí o servo fala: seu irmão, que estava sumido e voltou. E teu pai mandou matar um bezerro cevado porque recebê-lo são e salvo. Qual que é a atitude desse irmão, do irmão mais velho? Na hora que ele vê tudo aquilo, ele se revolta, né? Só que interessante que ele está o tempo todo junto do pai, né? Então era para ele se alegrar com a volta do irmão. Mas ele não se alegra. Ele se revolta. Ele se sente injustiçado. Ele vive junto do pai, mas ele não vive em comunhão com o pai. Ele vive a máscara do filho bonzinho, mas ele não é. O pai sai da casa, né, e responde ao filho: venha, seu irmão chegou, vamos lá comemorar com a gente. E o filho mais velho não quer, fica revoltado, achando tudo aquilo uma grande injustiça. Quantas vezes Deus nos convida a entrar em comunhão com essa vida maior de aprendizado? De uma forma mansinha, né, pequenos alertas, e a gente finge que não está ouvindo e não concorda, e acha que é uma injustiça, e acha que não, eu que estou certo, não tem nada disso. E vem aquele chamado leve, suave, quase que chamando a gente para prestar atenção. Mas muitas vezes nós temos essa postura de orgulho, essa postura de revolta. E aí, diante dessa postura de orgulho, de revolta, esse filho mais velho ainda fala, né? Eis que te sirvo tanto tempo, tantos anos, sem nunca transgredir seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha ele cobrando, né? Eu estou aqui te servindo tanto tempo. Às vezes a gente faz isso com Deus, não faz? Às vezes a gente fala assim: nossa, mas eu sou tão boazinha, eu tento fazer de tudo, eu tento fazer tudo certinho, e me aparece uma situação dessa, um problemão desse para resolver. Me ajuda aí, pai, eu faço tudo tão certinho. Será que é essa a proposta? Eu fazer tudo certinho e eu sentir que eu estou fazendo. Muitas vezes nós ficamos usando máscaras, né? Eu uso uma máscara de boazinha. E assim eu acho que eu tenho um amor muito grande às pessoas, ao próximo, que eu estou vivenciando essa religiosidade, mas eu estou vivendo tudo um pseudo-amor, uma pseudo-imagem. E, na verdade, isso é o mais difícil, gente. Sabe por quê? Porque quando você vive essas máscaras, você não percebe seus erros. E se eu não percebo o meu erro, como que eu vou melhorar? Como que eu vou fazer a mudança? Porque a mudança não vai ser alguém me mostrando. Eu que tenho que perceber. O irmão mais novo caiu em si quando ele passou fome, passou todas as necessidades. Ele despertou. Se a gente continua vivenciando apenas as nossas máscaras e não faz essa reflexão mais interna, eu não vou perceber naquilo que eu preciso melhorar. E eu vou sempre ter duas posturas na vida.
A de martirização ou a de vitimização? Como que isso é exemplificado aqui? Quando ele fala que serve tanto tempo, que nunca transgrediu regra nenhuma, se colocando como bonzinho, ele está sendo Marte. Mas eu sempre fiz tudo para você. E aí, quando ele fala, né? Você nunca me deu nem um cabrito para eu poder me alegrar com meus amigos, eu estou sendo a vítima, eu nunca ganhei nada. Quantas vezes a gente se põe assim na vida, né? A gente tem saúde, tem uma mente lúcida, e aí a gente fica reclamando da vida, reclamando das oportunidades, sendo que muitas vezes aquilo que nos falta hoje é o impulso necessário para a minha evolução, porque se eu tivesse tudo que eu quero, com certeza a minha queda seria maior. A bondade do Pai é tão grande que ela pensa dessa maneira: olha, se eu der tudo para ela, ela vai afundar como afundou inúmeras outras vezes. Então é o seguinte, vamos dosar. Essa é a proposta. Na hora que eu faço isso, o que eu faço? Eu reclamo, né? Mas eu sempre fiz tudo. Não, você nunca fez tudo. Você agiu querendo mostrar às pessoas que você fez, mas lá no íntimo a gente não faz. Hoje eu estava até conversando sobre isso. De teoria a gente está cheio. O problema é eu sentir tudo isso que muitas vezes eu falo. É realmente eu fazer lá do fundo do meu coração aquilo que a minha máscara está fazendo. Essa é a proposta. Esse é o chamamento de Jesus nesse filho mais velho. E o filho mais velho continua, né? Aquele teu filho, não fala nem meu irmão, né? Fala aquele teu filho que desperdiçou sua fazenda com meretrizes, com vida boa. E agora você vem, mata um bezerro cevado. Olha a inveja. Eu tô vendo que o outro, eu tô julgando o outro, que o outro não é merecedor. Nós não falamos que existe a lei de misericórdia, que é só a gente dar um passo, que a espiritualidade toda nos ajuda para que a gente consiga caminhar para a evolução. Quem está de fora vendo vai achar que aquilo é injustiça. Não, é mérito diante do esforço que ele fez. Ele fez um esforço muito maior, porque ele arrancou as máscaras dele. E o irmão mais velho que estava lá, muitas fazendo, né, esse papel de bonzinho, mas na verdade não é, porque ele estava sentindo inveja, ele se sentiu revoltado, ele sentiu o orgulho ferido. Ele demonstrou que apesar dele estar anos e anos ao lado do pai, seguindo o mandamento do pai, ele não estava em comunhão com o pai. Ele não compreendia o pai, ele não aceitava o pai, tanto que aquilo que alegra o pai não alegrou o filho. E o pai lhe responde: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas é justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão que estava morto reviveu, tinha se perdido e achou-se. Todos os recursos do universo estão aí para todos nós, à disposição para a nossa evolução, mesmo que a gente não sinta isso. Enquanto a gente continuar cultuando essas máscaras, sem realmente fazer uma reflexão sobre a minha postura na vida, sobre a minha postura diante das situações, eu sempre vou ver privilégios ao invés de justiça divina. Eu sempre vou julgar ao invés de compreender. Eu sempre vou apontar ao invés de trazer e auxiliar. Essa é a proposta quando Jesus fala do filho mais velho, porque o filho mais novo fez tudo aquilo, e com certeza o mais velho ficou até com inveja, porque talvez ele queria ter essa vontade de ir lá e fazer, e não teve a coragem de fazer, então ele quis ir lá ficar quietinho. O mais novo teve a vontade, teve a força e foi lá e fez. Fez certo ou fez errado? Ele fez, caiu, levantou e está buscando novamente. O outro, que muitas vezes é a nossa postura na vida, a gente fica ali quietinho, só observando, né? E quando as coisas dão errado, a gente fica questionando, mas por que está dando errado? Porque a proposta da nossa encarnação não é simplesmente ficar observando. A proposta da nossa encarnação é nos conhecer. A proposta aqui de chegarmos com inúmeras dificuldades, com inúmeras situações desafiadoras, é entender onde que a gente precisa melhorar. É entender onde que eu vou escorregar, onde que é o risco de eu cair, e levantar quantas vezes forem necessárias, quantas vezes eu precisar.
Para finalizar, recebi um texto de um amigo essa semana que achei maravilhoso e eu acredito que cai muito bem para a gente finalizar a nossa conversa. É de Emmanuel. Escutastes interrogações condenatórias em torno de um amigo ausente. Informaste algo com discrição e bondade, salientando a parte boa que o distingue, e sem colocar o assunto no prato da intriga, edificaste em silêncio a harmonia possível. Surpreendestes pequenininhos deveres a cumprir na esfera de obrigações que não te competem. Sem qualquer impulso de reprimenda, atendeste a semelhantes tarefas, por ti mesmo, na certeza de que todos temos distrações lamentáveis. Anotaste a falta do companheiro. Esqueceste toda a preocupação de censura, diligenciando substituí-lo em serviço sem alardear superioridade. Assinalaste o erro do vizinho, foges de divulgar-lhe a infelicidade e dispõe de auxiliá-lo no momento preciso, sem exibição de virtude. Recebeste queixas amargas que te feriram injustamente. Saibas ouvi-las com paciência, abstendo-te de impelir os irmãos do caminho às teias da sombra, trabalhando sinceramente para desfazê-las. Caluniaram-te abertamente, incendiando a sua vida. Toleras serenamente todos os golpes, sem animosidade ou revide, e respondendo com mais ampla abnegação no exercício das boas obras, dissipas a conceituação infeliz dos teus delatores. Descobriste a existência de companheiros iludidos ou obsedados, que se fazem motivo de perturbação ou de escândalo no plantio do bem ou na seara de luz. De certo, não lhe aplaudes a inconsciência, mas não lhe agraves o desequilíbrio, através dos sarcasmos e ores por eles, amparando-lhes o reajuste pelo pensamento renovador. Se assim procederes, classifica-te em verdade entre os pacificadores abençoados pelo Divino Mestre, compreendendo, final, que a criatura, isoladamente, não consegue garantir a paz do mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter-se a paz dentro de si. Bom, meus amigos, é essa mensagem que eu trazer para essa noite, essa reflexão. Que Jesus nos abençoe, nos intua durante a nossa caminhada, que a gente faça essa reflexão buscando compreender quais são as máscaras que eu me apresento na vida, né? Tentando dissolvê-las, tentando a cada dia buscar novos caminhos, entendendo que somos aprendizes na vida e que a vida nos traz algo de muita bondade, muito merecimento. Que Jesus nos abençoe sempre e que a gente sempre, Deus está conosco sempre. Olha aquele pai, né, que não abandona filho nenhum e que fala para o outro que está tudo ali a seu dispor. Deus está conosco o tempo todo, mas nós precisamos estar com Deus. Nós precisamos estar com essa sintonia. Nós precisamos sentirmos realmente como filhos de Deus nessa caminhada evolutiva. Muita gratidão, né? A vida é o que a gente precisa ter por todos esses ensinamentos. E que a espiritualidade abençoe nossa semana, abençoe nossa vida, abençoe nosso aprendizado. E que a gente tenha força para enfrentar todas as provas necessárias. Muito obrigada.